Israel ataca o Irã. Trump apoia Israel. Irã ataca de volta, retaliação. E ainda uma enxurrada de novos impostos. Cara, que semana que foi essa? E o que a gente vai fazer agora com nossos investimentos? Já comenta aí pra mim se você vai rodar sua carteira com base nas notícias dessa semana, porque efetivamente tem bastante coisa mudando, mas nem por isso você precisa girar o seu patrimônio de forma antecipada ou emocionada. Vamos falar aqui brevemente sobre os acontecimentos que estão movendo aqui o mundo, alguns comentários sobre os ETFs e as novas medidas aí em relação aos impostos que estão mudando e alguns avisos gerais aí pra gente ficar ligado em relação às carteiras. Não só as carteiras recomendadas, a sua própria carteira como investidor, que eu sei que você está interessado nisso. Então, de forma geral, até porque você provavelmente já viu isso aqui tudo em vários lugares, Israel aqui atacou o Irã na madrugada da noite passada. Logo pela manhã, Trump endossou e apoiou muito, falando aqui com todas as palavras, né? Ou o Irã se rende ou será completamente eliminado. Ele ainda fala aqui em um dos tweets lá da Truth Social, que é a rede social dele. Basicamente, ele tinha dado 60 dias para o Irã fazer um acordo aí nuclear e hoje foi o dia 61. E basicamente, ele avisou. É isso que ele está querendo dizer, ok? E aí agora, super recentemente, estou gravando aqui, ó, 5 e 6 da tarde, tá? Esse vídeo vai logo que der, já vou postar ele. Tivemos aí uma nova retaliação do Irã, enfim, né? Mortes, vítimas inocentes, assim por diante. Fica aqui as condolências aos inocentes que perderam a vida ou participam de tudo isso. Infelizmente, podemos estar realmente diante da Terceira Guerra Mundial. Já comenta aí pra mim se você acha que é isso mesmo ou se é só fogo de palha. Nesse caso, acho que não é só fogo de palha não, hein? Vamos pra parte que mais nos interessa aqui como investidores. Reações do mercado, o petróleo disparou aí, subiu mais de 12, quase 13% em determinado momento do dia. E aí mais tarde ele agora está recuando próximo dos 7% de alta, muito, muito alto ainda assim, muito considerável. Aqui de forma paralela é sempre importante olhar o VIX, que é um medidor importantíssimo aí de volatilidade. Ele disparou, subindo aqui também 17, quase 20% em determinado momento do dia. Tá? Por mais que o candle é vermelho, pessoal, você tem que medir daqui, tá? Do fechamento do dia anterior. Então ele chegou aqui lá na máxima de hoje, já está com 22% de alta. É uma alta bem relevante, tá certo? A gente teve ainda o VIX estourando aqui próximo do dia 23 de maio, que é mais recentemente. Tem toda a questão dos bonds americanos de 10 e 30 anos. E claro, o mais recente foi ali no dia 7 e 8 de abril. Teve toda aquela questão do crash das tarifas, né? Quem lembra? Todo mundo já esqueceu disso, né? Todo mundo já esqueceu. Já tá focado na próxima notícia. Vamos lá então, falar um pouquinho aqui sobre os índices e a reação dos mercados, tá? Então aqui leituras importantes. Eu já separei para você basicamente aqui os juros americanos subindo em quase toda a curva. Eu pego aqui sempre os principais, 5, 10 e 30 anos. São os mais comuns aí da gente analisar. Estão subindo bastante aqui. Pô, 1,30% de alta nos juros de 30 anos, cara. É bastante coisa. O mercado aí realmente bem desesperado. A gente tem aqui ainda o Bovespa aqui futuro próximo da estabilidade, caindo levemente. O dólar no Brasil ficou praticamente estável, até que foi um bom sinal, comparando aqui com o dólar no mundo todo, que se valorizou. E a gente teve aqui um movimento muito interessante do ouro. O ouro foi realmente o ativo que se valorizou hoje, que o pessoal realmente correu aqui para a segurança do ouro. Muito interessante. Ó, já aproveita para deixar o like se inscrever, hein? Não vai esperar mais guerra ou então mais impostos. Já aproveita para fazer agora. Vamos lá, o S&P 500 aqui, caindo aqui 1,3% basicamente. Certamente está sendo empurrado aí em relação a esses conflitos mais recentes. Parando para olhar bem rapidamente aqui, a gente vê vários dos índices aí acionários em queda, tá certo? Justamente sendo impactados aí pelos ataques e por toda a aversão ao risco. Isso é muito comum nesses ataques. Então, só para você pegar aqui um ponto mais atualizado aqui, talvez um comentário meu em relação a essas mudanças dos nossos impostos dessa semana. Eu vou dar um comentário geral sobre as carteiras aí e alguns cuidados, tá? É só porque assim, ó, o que acontece? Eu mudei toda a minha estratégia de marketing essa semana aqui do YouTube, tá? Eu tive que botar coisa no meio, saiu tudo da ordem que eu queria postar. Mas basicamente aqui, pessoal, o que tá me chamando muita atenção? Os investidores estão ficando desesperados, tá certo? Em relação aqui, primeiro, aos impostos, porque a cada dia que saía uma coisa nova, mais gente mandava coisa, mais pergunta, mais desespero, mais dúvida, mais incerteza, porque a cada dia saía uma coisa nova, e contradições e novidades, e aí, beleza. E agora, claro, com toda essa questão aqui da guerra e efetivamente conflito,
isso aqui realmente vai trazer volatilidade para os mercados, tá, pessoal? Essa é pelo menos a minha avaliação esperada e efetivamente, cara, a chance disso acontecer é muito grande, tá? Volatilidade por motivos internacionais, mas também aqui problemas nacionais aqui de impostos e essas cobranças. Então o que acontece, tá? Só um comentário aqui bem direto ao ponto em relação aos ETFs. Tem tudo isso aqui que vocês já devem ter visto em uma penca dos outros vídeos do YouTube, que eu sei que vocês assistem, e tá certo, tem que realmente se inteirar, esses assuntos são bem importantes. Eu, por exemplo, vou fazer em breve alguns conteúdos lá para a comunidade fechado, já das mudanças principais, de alguns achismos meus. Futuramente eu trago um compilado mais redondinho aqui também pro YouTube, tá? É só importante falar, não vamos correr atrás agora, desesperadamente, para sair trocando todos os ativos da carteira. Pessoal, por favor, tenham serenidade, tá certo? Inclusive aqui, para os ETFs de renda fixa, a informação que eu tenho, ela é super contraditória. Então, só para vocês terem um mínimo de noção, ok? Assim, pessoal, bem por alto, não é a informação de certeza ainda, tem muita coisa para ser esclarecida, essa aqui é uma prévia, tá bom? Só para deixar bem claro aqui que eu não tô dando uma informação certeira, tá? As próprias gestoras de ETFs de renda fixa falaram que não tá tendo mudança efetiva nas alíquotas, vai seguir o padrãozão ali e tal, enfim. Mas na própria medida provisória aqui do dia 11 de junho, que faz basicamente 2 dias que foi lançado, eles estão falando aqui, essa questão aqui bem importante, tá? Então, fundos de índice de renda fixa, no caso, eles estão se referindo aos ETFs, aqui no meu entendimento, e de outros, principalmente juristas aqui e advogados que entendem mais de lei, além de, claro, aqui é o mercado secundário, que é bolsa de valores, bolsa de balcão, ok? E se as carteiras forem compostas por 75% de ativos que integrem o índice de renda fixa de referência, vão ter um suposto imposto aqui de 20%, não de 17,5%, como teria ficado aparentemente toda aquela tabela lá da renda fixa, tá certo? Então, se isso aqui se comprovar verdadeiro, de fato é um problema, uma coisa muito ruim para os ETFs atuais que já existem de renda fixa. Por quê? Porque, teoricamente, você pode investir nos tesouros, por exemplo, títulos públicos ali, de forma muito similar, pagando menos imposto, não tendo ali prazo mínimo, enfim. Então, toda essa questão realmente tem uma mudança possível. Ainda assim, tem que avaliar a questão do vencimento dos títulos. Então, por exemplo, se você investe pensando em 20 anos em Tesouro Selic, que é o CDI, mas tem algum ETF que investe para você nisso, pelo fato do ETF não ter vencimento, você nunca vai pagar os 17,5 quando vencer o título. Porque pela legislação antiga, que eu não sei se mudou, de novo, tem que verificar um monte de coisa, o vencimento de um título, seja do título público ou CDB, ele é um evento tributável, então você é obrigado a recolher o imposto quando vence, ele de 2 anos, venceu meu CDB, 2 anos, cara, você vai pagar imposto. No ETF, teoricamente, não, né? Vamos estudar mais o tema ainda, pessoal, isso aqui é muito recente, tá certo? Outro ponto que me chamou a atenção, assim, tem que verificar com toda a questão da regulação de bolsa e de regulamentos de ETF de renda fixa, não sei isso aqui de cabeça, tá? Eles falam aqui, ó, 75% de ativos que integrem o índice de referência. Será que não vai começar a ter uma enxurrada de ETFs renda fixa híbridos? Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Você pega ali 70% IMAB, ou seja, não é 75%, e o resto coloca ali um título público Tesouro Selic, alguma coisa indexada ao CDI. Aí você fez um ativo híbrido que não é 75% e não se enquadra nessa alíquota. Assim, tô trazendo ideias, tá? Não sei se pode, não sei se não pode. Tô aqui raciocinando, não sei se isso é possível, mas certamente a indústria de ETFs está muito mais ligada nisso do que efetivamente o público em geral, tá bom? Mas fica aqui meu compromisso em breve de trazer as atualizações mais formais e também algumas perspectivas da minha opinião pessoal, tá certo? Aqui agora vão alguns avisos, alguns alertas em relação a todas essas mudanças, tá? Esse vídeo efetivamente é para isso, tá bom? Se você queria a fofoca da guerra e tal, eu não tenho muita informação sobre isso. Eu vejo aqui os portais convencionais e depois eu tiro minhas conclusões, tá certo? O que é tão importante assim a gente manter agora? Deixar aqui o Ibovespa na tela, que eu sei que vocês gostam, é o índice preferido de vocês, né? Comenta aí, qual que é o seu índice preferido de acompanhar? Ibovespa ou Bitcoin? Eu vou deixar o Bitcoin que eu gosto mais. Mas vamos lá, o que acontece? Agora, a gente teve nessa semana essa enxurrada de notícias aí relacionadas aos impostos no Brasil. Medida provisória, anúncios do ministro da Fazenda, anúncios do presidente. E aí você viu, você sabe de que eu tô falando. Beleza. E isso trouxe um pessimismo e um mau humor muito grande para os investidores. Não trouxe para o mercado, porque o mercado não despencou, mas trouxe um mau humor muito grande, porque efetivamente, cara, aumentou o imposto em muita coisa.
A gente viu ali LCI, LCA, CRIs, cara, tem aqui, ó, né? Tem aqui o resumão completo. Eu não quero ficar falando o que você já viu nos outros vídeos, tá? Isso aqui, JCP, horrível, horrível isso aqui, ó, ridículo. Próprios fundos de previdência, que eu não sou o maior fã do mundo também, mas sei que são, sei que tem uma aplicação específica para alguns casos. Enfim, mas qual que é o meu ponto aqui? Primeiro, sobre esses impostos e essas notícias. Cara, cuidado. Cuidado, porque não quer dizer que tudo isso foi proposto, que tudo isso vai ser mantido para sempre. Eu não tô nem falando de eleição do ano que vem. Não tô nem falando isso. Tá? Isso aí até a eleição do ano que vem, meu amigo, vai ter tanta coisa. Não se preocupa com isso. Primeiro, é difícil acreditar que absolutamente todos esses impostos e alíquotas vão passar ali pelo Congresso e nada vai ser alterado. Ok? Ok. É importante ficar ligado nesse tema? É, mas sem desespero. Porque se você se desesperar agora e sair trocando seus ativos, você vai estar efetivamente trocando ativo, comprando ou vendendo, ou então formando uma nova carteira com base nas notícias. E cara, esse é um erro muito primário. Então eu entendo perfeitamente que a mudança de alguns impostos e alguns modelos de investimento podem inviabilizar os investimentos. Perfeito, eu concordo que precisa ser avaliado, precisa ser simulado e estudado, porque é uma regra totalmente nova. É uma coisa que não era assim há 20 anos. Acabou de criar, que faz 2 dias. Então, beleza, vamos estudar isso aqui com calma e serenidade. Mas pode ser que o que está aqui do site, daqui a pouco muda, porque as coisas mudam, entendeu? As coisas mudam, cara. Daqui a pouco eles lançam mais um, daqui a pouco eles voltam atrás, não é verdade? Então, o governo, os governos, vou falar de forma geral, tá? Na minha opinião, eles são muito articulados e inteligentes. A gente não, olha, se você está assistindo até aqui, você não é desses. Mas assim, o brasileiro médio, que é meio tonto e acredita que, o governo se confundiu, ele mandou um dia uma coisa, outro dia outra, outro dia ele mudou de ideia. Nada, cara. Ele lança essa enxurrada de coisas para o povo não conseguir acompanhar, porque é realmente difícil você acompanhar todas essas mudanças, medir os impactos, entender se aplica a você. Então, efetivamente, isso aqui é estratégia, tá certo? Não quer dizer que tudo vai passar. Esse é o meu primeiro ponto. Anthony, mas e se tudo passar? Perfeito. Então passou, cara. Não é você nem eu que a gente vota para passar o projeto de lei. A gente pode votar nas pessoas, mas não nos projetos de lei como efetivamente quem decide, tá certo? Então, beleza. É importante acompanhar o tema com serenidade, rastrear ali algumas informações, mas sem desespero. Efetivamente, na minha opinião, se você está trocando seus ativos agora, antes de encerrar o prazo das eleições, de você ter um estudo, eleições que eu digo, perdão, né? A aprovação disso aqui, efetivamente lá na Câmara, Senado, aquela coisa toda, e você não espera isso acabar, o seu ganho, se você acertar o seu chutão, efetivamente ele não vai ser muito maior, entende? Eu vou bater muito nessa tecla e eu sempre vou repetir isso. Cara, cuidado com as notícias. Cuidado, cuidado. Porque assim, por mais que isso aqui é real, a guerra lá também é real, você não pode sair investindo, comprando ou vendendo ativos com base nisso. Se você já tem uma carteira clara, uma estratégia que está te mandando comprar ou vender um ativo, beleza, é só mais um dia para você. Mas a chance de você tomar uma decisão no impulso, ali na emoção, só porque teve uma nova notícia que mexe aqui com os investidores, que mexe aqui no mercado, cara, isso aqui, a chance de dar ruim é muito grande. E claro, se você não tem uma carteira de investimentos bem estruturada e quer conhecer um pouco mais das carteiras recomendadas que eu ofereço para os clientes, tem um link aqui na descrição, na bio também, no primeiro comentário fixado e assim por diante, tá certo? Inclusive estou lançando em breve o Manual Prático de ETFs no Brasil. Algumas coisas eu vou ter que deixar um adendo, que possivelmente eu vou ter que regravar. Cara, já está tudo gravado. De imposto estou falando, tá? O resto está tudo certo. Assim, a metodologia dos ETFs, o resto vale tudo igual. É mais a questão dos impostos ali, tributação da renda fixa. Mas aí você pode, talvez, pensar em adquirir para aprender mais, caso você não entenda muito do assunto. É muito prático e direto ao ponto. E fica aqui meu reforço, então. Se você está pensando em girar sua carteira só por causa das notícias ruins dessa semana, que foram notícias ruins, tá? Inegável. Mais imposto é ruim, na minha opinião, pelo menos, é horrível. Guerras em geral também é ruim, né? Vidas inocentes, aquela coisa toda, ok? Mas cuidado aí com o giro de carteira só por causa desses motivos. A gente nunca sabe o que vai realmente passar, o que vai realmente ficar. E aí, a hora de você se programar para não passar o sufoco que está tendo agora, já foi. Então agora você tem que fazer o quê? Se programar para uma mudança planejada e não se programar para mudar na emoção. Cara, eu sempre vou bater nessa tecla. Se você efetivamente está bem alocado agora, você não está preocupado com a guerra, enfim, né, crashar os seus investimentos, que essa talvez seja uma preocupação de muitas pessoas. Se você está diversificado, balanceado, exposto em várias moedas, países, classes de ativos, ok, você
Talvez vai ter volatilidade, assim, a chance de volatilidade é muito grande. Se você está mais pesado em renda variável, fique esperto. Mas se você está no seu perfil de risco, cara, é mais uma guerra, enfim, nunca é bom, né? Mas essas coisas acontecem, a volatilidade vem, a volatilidade vai. Ah, Antônio, mas e sobre os impostos? Será que agora os ETFs de renda fixa vão ser mais taxados? Será que agora vale a pena investir dentro, fora? Calma, cara. Se mudou efetivamente essa questão ali da renda fixa, paciência. Realmente, talvez para o futuro não compense, mas agora é hora de reorganizar as ideias, talvez remontar a estratégia de alguns pontos. Isso faz parte, cara. Todo bom investidor tem que reavaliar isso de tempos em tempos. Inclusive eu, né? Se você me assiste aqui, você sabe que eu gosto muito de ETFs. Agora, se eu fizer a simulação e parar para olhar realmente de 17,5% para 20% a diferença seja muito relevante ali em alguns cenários, realmente talvez os ETFs de renda fixa percam ali a sua maior aplicação no Brasil, tá? Falando dos nacionais, pelo menos. A gente tem que realmente estar aberto para essas questões. Efetivamente me parece um grande lobby isso aí, tá? Mas aí, enfim, é um papo meio conspirador. Não sei se é para esse vídeo, tá certo? Então é isso, passando aqui para dar para vocês uma atualização rápida dos fatos mais relevantes e recentes e também um pouquinho da minha opinião. Lembrando que a minha opinião ela não é tão importante assim quanto a realidade, mas o que é muito importante é você cuidar do seu patrimônio, não ficar girando excessivamente. É muito fácil agora de chegar uma mensagem para você do seu assessor, de alguém, cara, acelera que é agora, acelera que já mudou o imposto, acelera que já, sabe, você já tem um plano? Se você já tem um plano, então acelera, cara, beleza, agora você vai mudar só porque deu a ideia, entendeu? Então fica muito complicado você, cada vez que tiver uma notícia ruim, tomar uma decisão fora do seu plano, né? Aparentemente, então, o seu plano está muito mal montado e isso aqui efetivamente não poderia governar a sua carteira e os seus investimentos. Esse eu acho que é o ponto principal desse vídeo. Eu sei que não é muito glamuroso, eu sei que não é muito legal. Ah, Anthony, fala mais mal do governo, fala mal da guerra. Ah, pessoal, eu falo mal às vezes de uma coisa ou outra, mas efetivamente eu acho que não tem muito valor você ficar falando mal, assim. Entendeu? Qual que é o ponto de tudo isso, sabe? No final do meu vídeo eu sempre fico pensando, será que os meus espectadores e clientes se tornaram investidores um pouquinho melhores? Ou refletiram um pouquinho mais? É isso, pelo menos, que eu tento passar aqui para vocês e eu espero que de alguma forma eu possa ajudá-los. Vou deixar recomendado então aqui um vídeo sobre as vantagens e as desvantagens dos ETFs para a gente refletir aqui essa questão do imposto. Será que vai manter? Será que não vai? Na minha opinião é o ponto mais afetado aqui até agora, tá? Eu não estudei tudo ainda, mas garanto para vocês que aos poucos eu vou trazer as novidades aqui, tá certo? Fica aqui o meu compromisso. Novamente um grande abraço, tudo de bom. Muito obrigado pela sua inscrição, seu like. Lembre-se que investir certo resulta capital.